O campo brasileiro vive um clima de verdadeira guerra. No ano passado, a Comissão Pastoral da Terra registrou 973 casos de conflitos entre latifundiários, grandes empresas da mineração, grileiros e consortes de um lado e camponeses, indígenas e quilombolas de outro. Apesar de ter sido um ano de um primeiro governo que supostamente atuaria na defesa dos camponeses, os conflitos, na verdade, aumentaram 8% se comparados com os do último ano do governo ultra-reacionário de Jair Bolsonaro. Nos últimos meses, as tensões aumentaram, como vimos em casos na Bahia, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e em Rondônia. Frente a toda essa situação, o governo fica inerte. A tão falada reforma agrária, sepultada há anos, manteve-se assim durante os 12 meses do governo em 2023. Para conversar um pouco mais sobre essa situação, convidamos a repórter Paula Bianchi, que produziu recentemente a reportagem Alerta no Campo. Acampamentos do MST vivem aumento da violência com a reforma agrária parada. Paula é jornalista com foco em política, direitos humanos e meio ambiente. É editora na Repórter Brasil e já passou por veículos como a Pública, Intercept Brasil, UOL e Folha de São Paulo. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e já ganhou mais de um prêmio pela sua atuação jornalística, como o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos de 2022, na categoria Produção Jornalística em Texto, e também a Women Journal Heroes de 2019 pela International Women's Media Foundation, também uma menção honrosa do prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos de 2016. A gente vai trazer ela aqui para a câmera agora. E, Paula, é uma honra recebê-la aqui no programa A Propósito. A gente do jornal Nova Democracia tem alta conta o trabalho do Repórter Brasil, um portal de jornalismo sério, consequente, comprometido com a verdade e com a denúncia dos crimes impostos contra os povos do campo brasileiro, tanto da pistolagem, do despejo e também do trabalho escravo, que é sempre um tema de denúncia quente aí nas páginas do Repórter Brasil. Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa e muito obrigado pela presença. Eu acho que Obrigada, o som Henrique, obrigada pelo convite. Desculpa, gente, eu tinha o som desligado aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Perfeito. E, Paula, na sua reportagem, que novamente o título, para quem quiser procurar e acessar, tem também no YouTube e tem a matéria escrita no Repórter Brasil, é Alerta no Campo, acampamentos do MST vivem aumento da violência com reforma agrária parada. Você visitou diferentes acampamentos ali do MST, também visitou territórios quilombolas em mais de um município de Pernambuco e da Paraíba. E avaliou ali uma situação de tensão extrema, né? E aí eu queria começar perguntando o que exatamente você viu nessa reportagem e qual que era o clima nessas regiões. Em pouco menos de 2 semanas, a gente teve 3 assassinatos no campo, em acampamentos diferentes do MST. Antes disso, tiveram também assassinatos de indígenas. A gente resolveu viajar até o interior da Paraíba, o interior de Pernambuco, para entender que situação era essa e o que estava acontecendo. Conversando em especiais com os assentados, que acabaram sendo o foco da reportagem por causa desses atentados, a gente percebeu que a grande questão, na verdade, nem precisaria ter ido até lá para ver isso, né? Do Brasil é a terra, é a disputa pela terra. Então, a gente vem de anos em que a reforma agrária estava parada, quase patinando, a gente teve 0 obtenções de terra nesses últimos 2 anos de governo. Em 2023 acabou não sendo muito diferente, o governo atual fala um pouco dessa verba da LOA que foi deixada pelo governo anterior. E isso, frente também a essa mudança de governo, que causa uma expectativa diferente, que está no campo, acirra uma tensão, que é uma tensão que já estava muito presente nesses anos Bolsonaro, não é que ela não estivesse ali, mas digamos que tem uma mudança de forças agora, com a mudança de governo, então você tem 2 espaços mais tensionados, e pelo que a gente percebeu, o agronegócio, o latifúndio, bem mais reativo, né? A gente vê muito isso nos dados da CPT que você citou. Perfeito, Paula. É interessante a gente ver isso, porque gera o governo, gera também essa expectativa nos próprios latifundiários, gera também uma expectativa também em setores do campesinato que poderiam esperar ali, talvez, uma postura mais ativa, né, também de defesa ou de entrega das terras, mas foi um ano como foi. E é interessante também porque essa reportagem cobre ali 2 estados do Nordeste e é justamente onde vigora aí um latifúndio mais antigo, né, do Brasil, se a gente pensar assim, em correspondência
com a formação histórica, e aí tem esses casos que a sua reportagem cobre muito bem, de usinas abandonadas, terras improdutivas, e que tudo isso só se mantém por conta dessa situação muito tensa que o latifúndio coloca, dessa pistolagem muito severa, desse exército, de fato, do latifúndio, mas apesar disso, é um cenário muito quente, né, de luta pela terra, lá no Nordeste, em Pernambuco particularmente. E você traz um outro aspecto muito importante na sua reportagem, que é essa paralisia da reforma agrária no nosso país, a ponto da compra de terras para a reforma agrária ter chegado a zero durante ainda o governo do Bolsonaro e ter se mantido assim no governo Lula no ano passado, como inclusive denunciou o Repórter Brasil em uma reportagem. E aí é uma situação delicada porque, por mais que Bolsonaro não tenha comprado terras para a reforma agrária, muitos camponeses já não esperavam que a política de reforma agrária do Bolsonaro, com o que ele prometia e o discurso dele em relação ao campesinato, à reforma agrária, fosse algo elevado. Mas, de Lula, por outro lado, havia uma promessa ali de montar uma prateleira de terras, como ele mesmo falava, e a sua reportagem, assim como outras publicadas pelo Repórter Brasil, traz aí muitos dados importantes sobre a falta de compra de terras, o acesso a créditos, também outras políticas da reforma agrária. Eu queria saber se você pode comentar um pouco para a gente desses dados, né, que a sua reportagem e outras do Repórter Brasil levanta e o que isso significa para esse primeiro período do novo governo. Eu não vou conseguir fazer esse comentário político aí, vou fazer um comentário em cima dos dados que a gente observou. Perfeito. Eu fiquei um pouco surpresa de chegar lá e encontrar um acampamento de 29 anos, que já passou por 16 despejos, né? Eu não consegui cravar exatamente essa informação, se é de fato mais antigo, mas eu suspeito que sejam os acampamentos mais antigos. Quando a gente olha em especial para Pernambuco, tem uma questão que é uma questão histórica brasileira, que acaba aparecendo menos no noticiário nacional, que é essa disputa com as usinas de cana. São usinas que dominavam aquela região, que faliram, ficaram com as pessoas morando, né, os poceiros, e tem uma disputa em torno dessas terras. A gente até antes, em outras reportagens, antes de ser na Repórter Brasil, já tinha acompanhado esses casos, o pessoal fica tentando expulsar essas pessoas. No caso desse assentamento do MST, eles estão um pouquinho mais organizados e talvez com um pouco mais de estrutura para se defender ou denunciar esses casos. Mas puxando o número da reportagem, isso são dados do MST, estima-se que 65 mil famílias hoje vivem nesse tipo de acampamento, né, que estão aguardando para ver se são assentados ou não. A gente usa como personagem de São Francisco, que é um acampamento em Pernambuco, que já, por exemplo, já foi taxado como improdutivo e ainda não virou assentamento, ainda não teve essa terra comprada, esse processo está super moroso. Outras 30 mil pessoas estão em pré-assentamentos, que eu acho que esse São Francisco talvez fosse mais um pré-assentamento, já que eles estão ali com alguma organização, estão plantando, né? Afinal, eles estão há 29 anos, sendo expulsos voltando, mas há 29 anos. O que acontece é que nesses locais, os agricultores eles não têm acesso a crédito, não têm as outras políticas da reforma agrária. Então, a gente tem muita gente nessa situação. E o que eu percebi visitando lá, e acabou não entrando na matéria por uma questão de recorte também, é que tem essas pessoas, tem o pessoal do movimento do Sem Terra, que está ali, está acampado, mas também tem esse pessoal que trabalhou para as usinas, que ganhou de boca o direito de permanecer nesse território, então que está ali há 30, 40, 50, 60 anos, 80, né, que passou a vida inteira ali, e que agora está sendo expulso dessa região. Tem algum movimento de alguns espaços sendo tomados por pecuária, os usineiros falidos ali, eles preferem não decretar falência, ficam tentando fazer algumas negociações aí, agora me fugiu, entrando em uma suposta recuperação judicial. Isso é um tema de uma reportagem anterior da Repórter Brasil que a gente deu em novembro, depois até posso passar o link para vocês aí, que realmente é uma história complexa, é um drama do Brasil antigo, porque ele pega cana-de-açúcar, então está aí na formação do que é o Brasil hoje. E essas pessoas também estão sendo expulsas desse território. Então, a questão da terra ali é uma questão antiga, uma violência antiga, não uma violência de hoje. Quando a gente ouve o pessoal, os especialistas, quem está lá, fala, olha, não é de hoje, assim como não é do Brasil. Eu acho que o que muda, que acho que o comentário que cabe ser feito, é essa mudança de expectativa, né? Tinha esse latifúndio, esse agronegócio, né? Que há um agronegócio, o pessoal de uma agricultura que não está nessa, mas esse agronegócio se sentindo muito empoderado, muito mais armado. Nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, tinha uma série de decretos que flexibilizaram muito a questão da arma, então isso deixa o campo mais tensionado mesmo. E daí o pessoal que volta a acreditar na reforma agrária, que achar que é possível, né? Então os acampamentos que talvez estivessem um pouco mais
vou dizer diminuídos, mas eles voltam a achar que a coisa vai acontecer. Porque, assim, isso, uma avaliação minha, a gente passou alguns anos numa situação de espera, vendo se alguma coisa acontecer, se ia mudar ou não. Entra um governo novo, tem um alívio e uma esperança, né? Agora, então, as coisas vão passar a acontecer. Esse sentimento de esperança empodera também esse pessoal atrás de ser assentado a disputar mais esse território. Tanto que você vê o crescimento de movimento que é uma invasão zero, que são latifundiários organizados que procuram expulsar as pessoas que ocupam a terra em menos de 24 horas. E a gente vê isso com o apoio da polícia, inclusive. A gente viu agora no sul da Bahia um assassinato de uma indígena numa situação dessas da ação da invasão zero. Então, é tudo parte desse momento histórico. E realmente, a reforma agrária, no momento que ela está, ela não ajuda, né? É um problema super antigo do Brasil e a gente precisa caminhar com isso. A terra segue sendo essa grande questão. Eu acho que enquanto não se caminhar com a reforma agrária, a gente vai seguir vendo esse tipo de conflito. E acho que a gente está nesse momento de inflexão, porque o governo fala... Se eu posso fazer alguma análise em cima disso, é que o governo desmontou. A gente trabalhava com o orçamento de um governo anterior. Então, agora, em 2024, a gente vai ter um orçamento definido pelo novo governo, né? Então, a gente vai ter prioridades definidas pelo governo. É um ano para se acompanhar, ver até que ponto esse assunto vai ser prioritário ou não. Perfeito, Paula. São apontamentos importantes, assim, e, de fato, gerou toda essa expectativa, mas a gente tem visto muita passividade aí do governo. Então, tem essa questão da reforma agrária paralisada, tem os ataques que continuam. Você citou o Invasão Zero, foi um caso... estarrecedor, assim, uma organização paramilitar nacional, assim, do latifúndio, um passe livre para atuar, e aconteceu ainda na Bahia, onde o governo estadual é muito próximo do governo federal, ou pelo menos deveria ser, então chama muita atenção, de fato, assim, toda essa situação, e fora todos os outros casos aí, que o governo tem sido um tanto passivo ou avançado mesmo contra os camponeses, contra os indígenas. Tem o caso da Ferrogrão, e o Repórter Brasil também tem tratado, o Ferrogrão. O governo se desculpou aos indígenas, reconhecendo o dano que causaria, mas vai encaminhar o projeto mesmo assim. Então, um cenário muito complicado que a gente está passando agora na situação política nacional. E a questão do orçamento é fundamental. Essa foi a justificativa do governo para muita coisa no ano passado. Não dá para fazer porque é o orçamento do Bolsonaro. Mas eu estava vendo até no portal da Transparência do INCRA recentemente, parece que o orçamento para 2024 agora está 2,85 bilhões e o antigo era 2,8 bilhões. Então, assim, um aumento para compra de terras, para uma política de reforma agrária massiva e tudo, um aumento, se for esse mesmo, muito, muito baixo ainda, né? E aí eu queria perguntar também para você sobre essa questão dos conflitos, assim, né? A gente está tratando muito aqui dos conflitos, os assassinatos que ocorreram lá também em Pernambuco e na Paraíba, e na sua reportagem você dá um panorama bem próximo, assim, de como que está o clima nos assentamentos, que quando a gente olha, a gente pensa num clima de guerra, de fato, né? Então, os camponeses fazendo vigília noturna, e a gente sabe que essa é uma realidade em muitos assentamentos, acampamentos, áreas revolucionárias, enfim, que existem aqui no Brasil. Eu só queria perguntar também um pouquinho mais de detalhe nessa questão, assim, como que estava esse clima, assim, né, a rotina dos camponeses lá nesses lugares em meio a esse clima de tensão com o latifúndio. Eu visitei 3 acampamentos, 2 um pouco mais organizados, um outro acampamento que o pessoal tinha ocupado uma área do Instituto Federal da Paraíba, são lá 14, 15 anos, e nesse local tiveram assassinatos também, mas até então era um clima um pouco mais tranquilo. Esses acampamentos de Pernambuco estavam bem mais tensionados, e eu vi os agricultores muito preparados, inclusive, muito cientes dessa tensão e muito organizados. E essa vigília, eu vi em 2 acampamentos, né? O que acontece assim, a pessoa fala, aqui ninguém dorme a noite inteira. Os moradores da ocupação, do acampamento, eles se organizam em turnos. E cada um fica 2 horas vigiando. Tanto que quando a gente chega de carro lá, chega a se avisar, causa uma tensão também, né? O pessoal vem ver quem é. A gente chegou numa madrugada para acompanhar a vigília, não tinham reconhecido o carro de longe, veio uma moto ali entender o que estava acontecendo. Então, os agricultores se dividem em turnos de 2 em 2 horas e ficam vigiando a estrada. Até num acampamento que a gente viu em Goiânia, que é uma cidade mais na fronteira com a Paraíba, o pessoal, inclusive, está mudando as casas que já foram construídas, pequenos barraquinhos, né, umas casas muito simples,
para perto da sede, por considerar que estando juntos, eles ficam um pouco mais seguros. Então, eles estão muito cientes da tensão. Eu não, pelo que eu percebi, eu não vi o movimento recuando, eu vi o movimento, né, avançando nessas ocupações ali, dessas terras que eles entendem como improdutivas, mas muito cientes que a coisa está tensa, assim, que está realmente perigoso. Eu acho que o Invasão Zero é um grande sinal disso, especialmente porque o Invasão Zero hoje tem frente parlamentar, né, tem parlamentares organizados defendendo esse movimento paramilitar, que a gente vê defensores públicos, especialistas chamando de uma espécie de milícia. E eu acho que é um movimento, inclusive, para a gente ficar muito atento esse ano, o que vai acontecer com a Invasão Zero ou não, como é que os governos vão agir, já que tem uma diferença de competência, né, entre a competência estadual e a competência nacional. Isso, quando a gente entra em segurança pública, a Bahia é um horror, né, tanto nesse caso nos conflitos do campo, quanto conflitos urbanos. Está dando aula do que não fazer. Esse governo da Bahia não é só dessa gestão, assim, mas dessa gestão especial, está realmente com muito pouco caso para essa questão, e isso aparece no campo, aparece na cidade. Agora, eu acho que esse ano, justamente, a gente vê qual vai ser a ação em cima do Invasão Zero, né? Se isso aí vai continuar dessa forma, se eles vão continuar tendo esse espaço de atuação. A gente, na Repórter Brasil, está olhando isso também, daqui a pouco a gente vai ter outra reportagem sobre isso. A gente acha que é um movimento que se fortaleceu nesse tempo do bolsonarismo, que permanece e que não parece que vai dar morto cedo. E eu concordo contigo nisso, que precisa de uma ação mais coordenada, uma ação mais forte do governo federal, né, dos governos contra isso, entender a ilegalidade disso, de uma espécie de milícia aí se organizando contra agricultores. Certeza. E isso que você menciona também dos camponeses avançando também é muito importante, porque às vezes a gente vê essas reportagens e é normal que algumas pessoas também fiquem achando que os camponeses, né, frente a isso, estão recuando, estão somente com medo, estão nesse clima, assim, sabe, dessa baixa, mas na verdade, muitas vezes eles avançam também, lutam, têm a terra ali como a sua questão principal, central de vida. É muito importante esse seu comentário também, para a gente ter noção de que, apesar desses bandos paramilitares atuando, de toda essa situação de tensão, os camponeses seguem lutando, seguem avançando também na sua luta, que é uma luta muito justa pela reivindicação, né, pela conquista, afinal, da terra. E aí, voltando àquela questão da passividade do governo, da ação do governo, da reforma agrária, eu queria fazer uma pergunta que a gente já tocou um pouquinho aqui, mas talvez seria bom aprofundar um pouco de como que essa paralisia da reforma agrária, essa certa passividade, essa falta de ação, por exemplo, contra movimentos como Invasão Zero, se você acha que isso afeta a situação em desenvolvimento no campo, como está acontecendo, e como que isso afeta. Então você já tocou um pouquinho nisso, das expectativas que surgem nos latifundiários, das expectativas que surgem nos camponeses, mas esse cenário assim de paralisia, de passividade, uma CPI do MST, por exemplo, que aconteceu, correu livre, invadiu assentamentos e tudo, e sabe, nada foi feito. Isso afeta, assim, vocês que acompanham bastante a realidade do campo brasileiro, da realidade do campesinato, também dos povos indígenas, se isso afeta, assim, os movimentos no campo e como que afeta? Nem sou eu que preciso falar isso, né? Quando a gente vê os dados da Comissão Pastoral da Terra, quando a gente fala com o pessoal da Comissão Pastoral da Terra que acompanha essa questão de conflitos e conflitos no campo há décadas, a gente percebe que sim, que a reforma agrária é fundamental para pacificar o campo. Sem reforma agrária, a gente não sai desse nó. E não é a reforma agrária de 2023, é uma reforma agrária que está parada aí, que precisa ser vista como prioridade há muito mais tempo. Certo. E aí, já encaminhando aqui também para o encerramento da nossa entrevista, uma entrevista mais rápida aqui do nosso programa, a gente talvez pense até em transmitir também no nosso programa ao vivo. Eu queria trazer também mais um pouco para a atualidade. A gente já até falou do Invasão Zero, por exemplo, falou um pouco também da questão do orçamento, e eu queria tocar nessa questão da atualidade porque essa reportagem sua é ali do final do ano passado, e de lá para cá a gente pode dizer talvez que a situação deu uma piorada, né? Em janeiro a gente teve o caso que você já citou, inclusive, revoltante ali do ataque do Invasão Zero à terra indígena dos Pataxó e Anhanhã, que vitimou inclusive a nega Pataxó ali na Bahia. Depois a gente teve um ataque recente, inclusive, contra os Guarani lá no Paraná. Foram 4 Guarani que ficaram feridos. Em Rondônia, a gente teve uma tentativa de despejo com a montagem de uma mega operação policial
contra o acampamento Elcio Machado, lá também perto de Ariquemes. Acabou que foi cancelada a tentativa de despejo contra mais de 100 famílias poceiras, e isso para a gente ficar aqui só em alguns dos casos. Eu queria perguntar, assim, já passando à conclusão, que frente a essa reportagem que você fez, a esses casos que você presenciou, como que você vê esses novos casos, assim, se a situação tem de fato se desenvolvido, se agudizado, e como que vocês interpretam isso, e o papel aí, claro, de imprensas, de veículos como o Repórter Brasil, e nós aqui também, de Olhos Ruralistas, enfim, esses portais comprometidos, frente a essa situação. Tomando emprestado um termo que a Marina Silva citou, né, o agronegócio, que acho que nem foi a Marina que cunhou, mas não me recordo agora o autor. Esse agronegócio foi muito empoderado. Você citou vários casos, mas a gente tem também, por exemplo, a terra indígena Piteraua, que os ocupantes da terra irregulares estão sendo removidos, assim, e que ainda é um espaço de tensão lá no Pará. Então, a gente vem de anos em que a lei não foi lei, né? Não que o campo fosse um lugar em que a lei sempre foi respeitada, mas a gente teve uma liberalidade para a violência, uma liberalidade para essa ação truculenta. Então, eu acho que isso aumentou a tensão. E essa reportagem que a gente está comentando mais, essa do Alerta no Campo, ela foca um pouco mais na questão dos assentamentos, mas eu até entendo que a questão está mais grave nos territórios indígenas e quilombolas. A gente tem visto cada vez mais ataques a esses espaços, então está de fato uma situação de bastante tensão e que merece atenção, né? Perfeito, perfeito. Tem avançado no Maranhão, então a situação quilombola tem estado muito quente. Esses territórios, os povos tradicionais estão sendo muito atacados. Até quando a gente teve muitos ataques a assentamentos, acho que os assentamentos não estão sendo atacados, mas a gente percebe muitos ataques a povos tradicionais, a povos indígenas, e até numa certa reação, né, pelo que muita gente entende como pauta identitarista, esse pessoal está conquistando mais espaço, daí você vê esse contragolpe aí, né? Tinha a questão da Piteraua, por exemplo, imagina, uma terra indígena já delimitada, você tem ali um povo indígena, é até super interessante quando você olha dados de preservação, como as terras indígenas são muito mais preservadas que terras da União, sem população indígena, e teria uma população que passou a morar naquele território, que já tinha sido removido antes, que sente no direito, que faz ameaças, né, que está altamente armada, então é uma tensão grande, assim. E eu não vejo nenhum dos lados, eu não acho que os latifundiários, não é só latifundiários também, né? Esse pessoal que ocupa esses territórios, quando são questão de terra indígena, esses territórios da União, não são só latifundiários que fazem isso. Não vejo nenhum dos dois lados dispostos a diminuir as suas ações, assim. Então isso só tende a aumentar a tensão. Acho que, claro, agora muda um pouco quando a gente volta a ter comando e controle, quando a gente volta a ter o IBAMA multando as pessoas, quando você volta a ter os órgãos públicos funcionando. Isso volta a dar um ar de legalidade, mas a questão é que essas pessoas foram empoderadas por muito tempo, né? De uma violência que não é de hoje no Brasil. O Brasil é construído em cima de violência, mas que passaram muitos anos liberados para fazer o que eles quisessem. Antes, talvez, eles fizessem o que eles fizessem igual, mas iam ter reprimidos, iam ser multados, iam ser, enfim, presos, processados. Passaram muito tempo, não, vai lá, tá certo isso aí, né? Pode a gente ver, direitos humanos para quem, esse discurso aí que acha que proteger a natureza é errado, né? Que você fazer reforma agrária errada, esse discurso foi muito empoderado. E sim, esse caso da TI Pteral é muito complexo também, assim, a gente tem acompanhado aqui também na Nova Democracia, principalmente pelo Repórter Brasil. É um caso, de fato, muito complexo. Teve até um homem que foi assassinado também, né, pela Força Nacional, se eu não me engano. É uma situação super tensa. Aquelas pessoas entenderam que elas tinham o direito de estar ali. Por isso, quando a gente fala que não são latifundiários, não é que todo mundo estava naquela vilazinha, mega de latifundiário, né? Tem outras organizações ganhando dinheiro em cima dali. E elas, como assim? Falaram que estava tudo bem, que a gente podia estar aqui, né? Então tem uma tensão e tem uma complexidade, que é difícil, que é um momento difícil histórico, assim. Espero que esse ano a gente ande nisso aí, que a gente consiga. Acho que há bons movimentos, da mesma forma como há situações de decepção, como a gente vê o INCRA sendo muito mais moroso do que ele deveria, a gente vê outros espaços voltando a trabalhar. Já citei o IBAMA, acho que é uma organização que, tendo espaço para fazer as coisas, volta a trabalhar. Claro, o IBAMA atua mais em fiscalização e multa, né? Mas quando você multa, um latifundiário está fazendo
algo errado, é uma sinalização também que não pode. Da mesma forma que não pode atuar com invasão zero desse jeito. Enfim, são questões para a gente ver como é que vão avançar nesse ano. Especialmente nesse ano, antes da gente começar de novo, né? Entrar de novo numa pré-eleição aí. É o ano para a gente ver a coisa caminhar mesmo. Porque se não caminhar esse ano, não caminha mais, né? Exatamente. Paula, então a gente vai passando aqui a conclusão da nossa entrevista. Queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no programa Propósito, saudar também o trabalho do Repórter Brasil. Novamente é um portal que faz parte aqui da nossa apuração diária, está ali acessando, está ali acompanhando, e também recomendar aos espectadores do programa Propósito que ainda não conheçam que passem a acessar e ler aí também o Repórter Brasil, porque tem muita coisa lá que certamente vale a pena. E aí agradecer também a sua presença aqui, Paula, deixar também para fazer os comentários finais e também, se quiser, passar onde que os nossos espectadores podem te encontrar, podem acompanhar o seu trabalho, aqueles que quiserem seguir acompanhando. Pessoal, eu recomendo todo mundo ler reporterbrasil.org.br. Obrigada, Henrico, aí pela propaganda. Repórter é um site de jornalismo investigativo independente, está há mais de 20 anos trabalhando aí, especialmente com causas socioambientais, com trabalho escravo. E estamos aí, né, fazendo um jornalismo atrás dessas histórias que merecem ser contadas. Perfeito, então. Então, aos nossos espectadores do programa Propósito, eu peço que vocês curtam aqui o nosso vídeo também e compartilhem a entrevista de hoje com seus amigos, familiares, professores, todos aqueles que vocês acham que possam se interessar, para que uma apuração dessa, uma notícia dessa, também siga repercutindo também sobre a denúncia de um caso e uma situação tão grave que, afinal, como a própria Paula colocou, se trata da questão da terra, que é a questão central aqui do nosso país. Então, até a próxima, até o próximo programa. Meu nome é Henrico de Gregório, eu sou jornalista do jornal Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito.